Oi, gente, como é que vocês estão? Meu nome é Yasmin e hoje eu resolvi compartilhar com vocês 4 livros da Dark Side Books, que são livros de não ficção e que eu gostei bastante. O primeiro deles é um livro sobre mulheres assassinas, que vocês já devem ter visto em algum momento, que é Lady Killers, Assassinas em Série. E esse livro aqui a gente vai conhecer diversas histórias de mulheres que em algum momento da nossa história mataram outras pessoas. Tá? E também é um estudo sobre as mentes dessas psicopatas, então a gente vai ter um pouquinho a fundo o que tinha na época de registro, né? A autora ela conseguiu trazer algumas coisas da época, de alguns registros que conseguiram, né, resgatar, outras coisas são suposições feitas hoje em dia, né, de acordo com o que aconteceu na época, porque são histórias de muito antigas mesmo, algumas de 200 anos atrás, então a gente sabe que muita coisa ficou perdida aí, né? Então muita coisa é suposição que pode ter acontecido e outras com alguns relatos que conseguiram resgatar da época, mas é uma história muito interessante para quem gosta de saber sobre serial killers e para quem gosta de entender um pouquinho. Eu fiquei super empolgada com a leitura, eu gostei bastante. Normalmente a gente vê livros de serial killers relacionados a homens, mas esse daqui tem uma pegada diferente e além do que a edição está maravilhosa, já vale super a pena só por essa edição incrível. Mas a história, como eu falei, para quem gosta desse tipo de assunto, vai te prender do começo ao fim. E nessa pegada de serial killers, eu trouxe um lançamento da Dark Side desse ano, que foi Mindhunter, eu acho que é desse ano. Deixa eu ver se tem aqui. Isso, não, é de 2020, do final do ano passado, então, não lembrava quando que tinha chego. Mas esse aqui é um livro que tem muito a ver com aquela série da Netflix chamada Mindhunter. Não é esse o livro escrito pelo John Douglas, que é um dos investigadores criminais aí mais conhecidos, que deu a origem aí à série da Netflix. Mas esse autor aqui, o Robert Wesley e Tom, que eu não sei falar o nome, eles eram amigos do John Douglas, né, de outro livro, Mindhunter, que eu acho que eu tenho aqui, deste livro aqui. Tá? Não é a mesma coisa, tá? Por mais que tenha informações cruzadas, por mais que tenham informações parecidas, né, algumas informações repetidas em ambos os livros, não é a mesma coisa e também não é o mesmo autor, tá? Até onde eu entendi, o Robert ele trabalhou em alguns casos junto com o John Douglas, que é o autor desse livro aqui, então por isso que algumas coisas vocês vão ver nos dois livros, tá? Alguns casos vocês vão acabar vendo nos dois livros. Mas esse daqui é mais um daquele livro de investigação criminal sobre serial killers, então aqui a gente vai entrar um pouquinho na mente desses assassinos, e é uma história que, assim, por mais que deixe a gente muito tensa, me deixou muito tensa e muito nervosa em alguns pontos, porque você para pra pensar como é que alguém é capaz de fazer isso com outra pessoa, mas são histórias que eu gosto muito de investigação criminal, eu já falei aqui diversas vezes isso. Então são histórias que sempre me chamam a atenção e que eu sempre gosto de ler sobre, mesmo sendo histórias um pouco mais pesadas. Então pode apresentar diversos tipos de gatilho, porque vai tratar sobre diversos casos de estupro, diversos casos de sequestro. Então assim, pode apresentar vários gatilhos, então se não é um livro que você tem interesse, que você quer saber mais, eu não indico. Mas se você, assim como eu, é fã de investigação criminal, eu sempre indico esses livros aqui, porque eles são repletos de informações sobre todos os casos e a maioria dos casos mais famosos daí da época, tá? Então fica aí mais uma dica para vocês. Mudando um pouquinho o rumo da história, né? Saindo um pouquinho aí de investigação criminal, a gente vai pro cinema e esse aqui é o Horror Noir. Esse livro aqui eu acho que saiu ano passado ou em 2019, não tô lembrada. Mas eu gostei muito desse livro e aqui a gente vai conhecer um pouco sobre a trajetória dos negros no cinema, né? Quais as dificuldades que eles tinham na época e ainda tem. Então vai resgatar diversos filmes e me fez enxergar várias coisas que eu não tinha enxergado, que eu não tinha aberto os olhos para muita coisa. Essa representatividade, a importância dessa representatividade nos filmes, nas séries, enfim, tudo que a gente assiste, tudo que a gente vê.
Então vai trazer muito sobre isso. É tipo um livro documentário mesmo sobre o assunto. Então, para quem gosta de cinema, eu acho que é uma boa pedida. Eu acho que ele traz muita informação interessante. Eu fiz diversas marcações aqui, mas ele traz muita informação interessante e faz você parar e pensar em vários filmes aí que a gente conhece, que a gente já assistiu muitas vezes e com outros olhos enxergando numa outra posição. Então eu achei muito interessante a leitura e fica aí a dica para vocês. E o último livro que eu quero trazer hoje é uma biografia da Darkseid, que é a biografia do Stephen King, Coração Assombrado. É uma biografia. Eu achei que tivesse continuação, mas enfim, é uma biografia do Stephen King. E eu li esse livro já tem algum tempo e eu gostei muito de saber mais sobre a vida do autor. A gente sabe que ele teve vários altos e baixos na vida, mas aqui conta desde o início, desde a sua infância, como tudo começou, a primeira história, como é que ele começou a inventar e como ele tá hoje, por tudo que ele passou, como surgiram as principais histórias aí da sua vida, né? Sobre a esposa, sobre família, pai, mãe, enfim, sobre tudo. E eu achei muito interessante, então para quem é fã do Stephen King, eu acho que essa é uma obra que não pode faltar na sua estante. Eu não sei se tem outras biografias do autor por aí, mas eu gostei bastante dessa, pretendo dar oportunidade, se tiver, para outras biografias, até se vocês souberem, deixa aqui nos comentários. Mas foi um dos primeiros, assim, contatos que eu tive com biografias de alguém que eu realmente acompanho. Então, foi muito legal, trouxe diversas informações relevantes sobre o trabalho, sobre o jeito de escrita, sobre a vida pessoal, profissional. Enfim, eu gostei bastante. Então fica a dica para os fãs aí, que eu acho que é uma obra maravilhosa que vocês têm que ter na estante. Enfim, esses são alguns livrinhos aí da Darkseid Books que é não ficção. Às vezes a gente acha que eles só publicam terror, mas eles têm diversos selos. E eles têm esse selo, na verdade eu não sei se é um selo próprio, assim, de só não ficção, mas eles trazem muitas histórias, assim, sobre filmes, sobre, como, por exemplo, tem outro livro de serial killer, tem também, deixa eu pegar, tem também sobre o Zé do Caixão, tem também sobre filmes, A Hora do Pesadelo, Massacre da Serra Elétrica, são todos livros que são meio que documentários sobre algumas situações, que eu ainda não li, por isso que eu não trouxe nesse vídeo pra vocês, mas é bom a gente sempre saber aí que existem diversas histórias que não são aquelas que a gente tá acostumado a ler. Eu gosto muito de sair da minha zona de conforto às vezes. Então fica a dica pra vocês, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal e de deixar o like, que isso ajuda muito. Um beijo pra todo mundo e até a próxima!